O programa Câmara em Debate chega à sua segunda temporada, abrindo novas possibilidades de comunicação com você, que acompanha toda a produção da Câmara de Vereadores de Maceió. Estaremos aí em várias plataformas oferecendo o nosso conteúdo produzido aqui na Câmara de Vereadores. Esse novo formato podcast, os vereadores podem inclusive trazer um debatedor, alguém para acompanhar também a discussão aqui com a gente no nosso estúdio. Hoje estamos recebendo o vereador João Gabriel, ele que é do PSD, está em seu primeiro mandato, mas com algumas realizações já importantes. Realizações, João, que são parte da sua trajetória na gestão anterior com o próprio prefeito Rui Palmeira. Por exemplo, na área de turismo, né? Você conseguiu já nesse pouco tempo aí de mandato avançar também com algumas ações para o turismo. Queria que você destacasse isso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marcos, aqui pela presença novamente no Câmara em Debate. E é justamente em alguns setores que a gente conseguiu avançar. E eu me orgulho muito, né, de uns 8 anos da gestão do ex-prefeito Rui Palmeira, de ter avançado muito na questão do turismo. E quanto vereador, né, continuei abraçando essa bandeira, que é uma bandeira que eu tenho muito orgulho de abraçar. Pude, no ano passado, destinar algumas emendas para potencializar o turismo, né? Agora, recentemente, no ano de 2022, consegui dar utilidade pública às duas grandes instituições que, somente na pandemia agora, fizeram um grande trabalho, que é a Abrazel, a seccional Alagoas, e o ABIH, né, que é a Associação de Bares e também de Hotéis aqui de Alagoas. Para que o nosso telespectador e até o ouvinte também da Rádio Senado, né, possa compreender por que é tão importante ela sendo considerada de utilidade pública. O que é que muda? Porque, Marcos, sem a utilidade pública, nós, parlamentares, não conseguimos destinar emendas para essas instituições. Então, assim, a partir desse ano agora, quando vai ter LDO, quando tiver o prazo, né, na LOA, para que os vereadores possam destinar emendas para instituições ou até mesmo para o poder público, né? O ano passado, no ano de 2021, eu não tinha como destinar a essas instituições, eu destinei para a própria prefeitura executar, né? Potencializar redes sociais, exemplo do Experimenta Maceió. 55 mil, né? 55 mil, e também para uma das leis que eu coloquei, que é para divulgação de pontos turísticos. Eu também destinei uma quantidade de recursos, outros 30 mil reais. 30 mil reais, para que a prefeitura possa, nos principais pontos turísticos da cidade, exemplo, o Eu Amo Maceió, explicar um pouco daquela história, a estátua do Graciliano, também explicar um pouco, uma sinopsezinha, né, daquela personalidade ou daquele local. E aí eu destinei, não é só, às vezes, a gente cobrar do poder público, né, a gente também poder dar o instrumento para que o poder público possa cumprir aquela lei que você propôs. O João fala isso por ser um vereador independente, né? Também ter a possibilidade de assumir, quando necessário, um posicionamento também de oposição. Pelo que eu vi, você está cumprindo o que você falou para a gente no primeiro mandato, primeira temporada do programa. O primeiro mandato é o seu, né? A respeito de como seria a sua condução, a sua postura aqui na casa. Não ser oposição por oposição. Justamente, Marcos. Eu venho fazendo um trabalho de fiscalização, como eu tinha dito, não mudo até minhas palavras, nossa primeira etapa aqui do Câmara em Debate. Né? Fiscalizo os equipamentos públicos, exemplo de postos de saúde, escolas, creches, e tento dar o meu melhor quanto parlamentar. E como eu lhe disse, não vou fazer aqui oposição por oposição. Eu, por diversas vezes, vim aqui, elogiei na própria tribuna o trabalho da prefeitura ou do prefeito, ou de qualquer secretário que seja. Eu não vejo dificuldade nenhuma, acho que política tem que ser feito assim. Criticar na hora que tiver que criticar, com respeito, né? Não faltando com respeito ao gestor público, né? E elogiar quando tiver que elogiar. Eu não vou ter dificuldade alguma de quando precisar elogiar a gestão, eu irei elogiar sem problema algum. A situação que envolve a educação, no que diz respeito aos recursos do Fundef, parece que agora começa a ser um capítulo, uma página virada, já que foi pago aí agora uma primeira parcela, né, do que é o valor, ou pelo menos um primeiro lote para os profissionais. Você também acompanhou de perto essa discussão
desde a gestão anterior, quando o prefeito Rui havia reservado, inclusive, destinado esses recursos para um dia, quando a justiça definisse, fossem pagos. O que você tem a dizer sobre isso, já que agora, efetivamente, parece que deslanchou esse pagamento? João? Marcos, eu fico muito feliz por esses profissionais, né? Profissionais abnegados que, inclusive, na pandemia, fizeram de tudo para poder tentar colocar a educação na casa dessas pessoas, né? Até porque essas pessoas não puderam ir para as escolas e os profissionais tiveram que fazer isso dentro de casa, com a sua própria internet, com o seu próprio equipamento, né? Tentando diminuir, né, essa lacuna que ficou nesse período da pandemia. Então, nada mais justo que agora esses profissionais possam ser agraciados, né, com o pagamento do Fundef, né, que esse recurso foi conquistado em 2019, um trabalho a quem aqui eu faço, né, lembrar, a Procuradoria-Geral do município, não teve, ao contrário de alguns outros municípios, foi escritórios advocatícios que foram contratados, aqui foi a própria Procuradoria do município, então, ou seja, o valor na sua integralidade dos 300 milhões de reais vieram para o município de Maceió, né? Como eu tinha falado aqui, 60% desse valor foi separado numa conta, já de pronto, quando caiu foi a determinação na época do prefeito, só posteriormente que chegou uma decisão da justiça para que separasse esse dinheiro, a qual que já estava separado numa conta que até hoje estava rendendo, né, para esses profissionais. E os outros 40% foi investido, né, está sendo, inclusive, sobrou muito dinheiro. A atual gestão não procurou gastar, a gestão anterior, quer dizer, não procurou gastar de forma aleatória, sobrou muito dinheiro para que essa atual gestão possa, de fato, investir, né, nesses equipamentos. E a gente fica feliz aí desses profissionais poderem agora, né, tá sendo agraciado, tem um calendário, né, a ser cumprido, e a gente espera que todos possam receber. Vereador, o senhor também nessa área da educação teve uma lei promulgada a respeito da divulgação da nota do IDEB, que é o Índice da Desenvolvimento da Educação Básica, né? E basicamente, inclusive, atende até os próprios profissionais que já trabalham com esse segmento importante do município. Por que o senhor é importante que essa nota ganhasse visibilidade? Ela pode, de certo modo, favorecer de que modo o próprio município de Maceió? Maceió, nos últimos 8 anos anteriormente, quando o ex-prefeito Rui Palmeira assumiu Maceió era a última capital do IDEB. E foi feito um trabalho que eu digo, primeiro, autonomia, que eu acho que isso que é muito importante. Só para lembrar, o IDEB ele é medido pela Provinha Brasil, aquela prova. Isso, correto. E até às vezes a gente nem sabe o que é o índice do IDEB, né? O próprio pai de aluno, responsável, não sabe o que é o IDEB. E a importância do IDEB, às vezes, para aquela instituição escolar. E aí eu tinha apresentado no primeiro mandato, né? O prefeito vetou e foi mantido o veto do prefeito. Mas como todo brasileiro, né, eu não desisto nunca, e esse ano novamente apresentei, até porque era um projeto constitucional, né, tinha passado por todas as comissões, passou novamente. Já tem exemplo no Brasil também, né? Já tem exemplos de outras cidades que também fazem essa apresentação. Justamente, e aí tem a obrigatoriedade, né, das instituições escolares a apresentar, né, em local visível os últimos 5 anos do IDEB daquela instituição. Porque o pai, quando chegar o responsável, primeiro ele vai ter que saber o que é um pouco do IDEB, vai ter que estar explicado lá, né, uma pequena sinopse do que é o IDEB. E o pai, o responsável, quando chegar, ele vai ver o crescimento ou o não crescimento, né, e saber o porquê. Porque se aquela instituição ali não estiver crescendo, o IDEB tem algum problema. Pode ter um problema, seja estrutural, seja um problema na parte acadêmica, seja um problema com os próprios alunos de alguma forma, sei lá, falta de merenda, alguma coisa nesse sentido. Vai ter uma facilidade maior até dos próprios gestores, né, da Secretaria Municipal da Educação poder identificar, né, porque se todas as outras escolas e creches estão crescendo e IDEB e aquela instituição não está, tem algum problema, não tenho dúvida. Né? Acho que fica mais fácil de poder identificar, e Maceió, graças a Deus, nos últimos anos tem crescido acima da média nacional do IDEB.
E a gente precisa manter esse crescimento que é muito importante para a nossa educação. Portanto, está sendo feito agora um novo levantamento do IBGE, né? Possivelmente os números da educação deverão aparecer aí diferenciados. As gestões, de algum modo, elas vão cada uma deixando a sua contribuição. Então, de certo modo, para essa é possível que já exista uma referência do que foi anterior e tem que ser daqui para frente agora, né? Mantido, né? E acho que tudo aquilo, o time que está se ganhando não se mexe. Né? Eu pude acompanhar, Marcos, na gestão anterior, a ex-secretária Ana Desidora, que foi muito importante no processo do Fundef, foi pessoalmente no tribunal da 5ª Região, junto com o prefeito, para batalhar e que sensibilizar os desembargadores à época, que não tinha essa decisão que tem hoje, né? Que foi aprovado o projeto no Senado, não existia essa lei. Né? E foi lá para convencer que aqueles recursos de fato eram para os profissionais da educação. Então, assim, a professora Ana Deise, como eu acho que deve ser no serviço público, tinha autonomia, teve autonomia para montar a sua equipe. Né? Foram 8 anos do mesmo secretário da educação. Isso, com certeza, só pode ser refletido bem, porque na gestão anterior do ex-prefeito Cícero Almeida, teve, salvo engano, 13 secretários na educação. Então você não consegue manter um trabalho, né, uma linha de trabalho para que possa de fato a educação avançar. Então a gente espera que também nessa gestão, né, já tem um segundo secretário lá, que seja de fato efetivado, né, acho que está, salvo engano, interino, o secretário, para que a gestão possa avançar cada vez mais na educação. Devocando um pouco o nosso olhar também para o meio ambiente, João, você apresentou e teve promulgada uma lei que destaca a questão dos ecopontos na cidade, né? É uma necessidade também de educação para que isso a população compreenda e também pode cooperar. O que é que sua lei especificamente pode contribuir para esse tema? Marcos, hoje a cidade ele tem, pelo menos, né, há alguns anos atrás, tinha 200 pontos crônicos de lixo na cidade. É aquele ponto ali que o cara tem um recolhimento de lixo, às vezes doméstico natural, que a empresa faz, mas o cara prefere jogar ali naquele ponto. Ou não só o lixo doméstico, que aí é até uma coisa mais fácil de se resolver, porque tem a coleta nos dias corretos, mas é o cara que joga entulho, o cara que joga pneu, resto de poda. E hoje Maceió tem 5 ecopontos espalhados em toda a cidade. Tem na Santa Lúcia, no Tabuleiro, na Santa Maria, ali próximo ao Chaquil Gomes. Aqui na Pajuçara tem um no mercado, ali no Vegel. Então, assim, você que faz uma pequena reforma em casa, você não precisa chegar e jogar na casa do seu vizinho ali na esquina. Tem o local correto. Se for em pequena monta, né, você pode levar para esses locais. Claro, se for uma reforma grande, então você demolir sua casa inteira. Você vai ter que contratar uma empresa, né, que essa empresa vai levar para o aterro sanitário. Mas os ecopontos fazem um trabalho muito importante de educação, principalmente ambiental. E eu também, mesmo propondo, hoje é uma lei já municipal, né, que dá a obrigatoriedade de identificar nesses pontos crônicos de lixo, a prefeitura identificar e dizer qual é o ecoponto mais próximo, para que o carroceiro, quando chega ou alguém que vai jogar, tenha uma certa, né, educação de ir levar até esse ecoponto. E eu também, como eu disse anteriormente na questão, né, do tema aqui do turismo, eu apresentei a lei, mas também destinei, acho que, salvo engano, foi 50 mil reais, 50 mil reais. De emenda, para que a prefeitura também não tenha desculpa de dizer, rapaz, você só propõe a lei, mas não dá, né, a vara para pescar, né? Não, mas eu destinei também 50 mil reais para que a prefeitura, de uma certa forma, possa, né, confeccionar alguma dessas placas, já para colocar no local e até identificar melhor também, Marcos, o próprio ecoponto. Vou dar exemplo lá da Santa Maria. Você passa indo para o aeroporto, você não identifica que aquilo ali é um ecoponto. Acho que é muito importante que a prefeitura identifique, diga o que na verdade recebe, né, para o cara de repente não ir com lixo doméstico. Você tem ideia, nesse local lá, como é também a falta de educação das pessoas. Em frente ao ecoponto, a 30 metros de ecoponto, tem um ponto crônico de lixo. Você vê a foto, a sociedade também tem que fazer a sua parte. Às vezes a gente cobra, né, dos vereadores, do poder executivo, do prefeito, dos secretários, mas também a gente não faz, às vezes, a parte da gente.
né? E de algum modo, vereador, há algumas pessoas que agem sabendo de fato que estão cometendo algum crime. Tem também pequenas empresas que fazem reformas, né? E eles colocam o lixo após as 18 horas, após as 20 horas, justamente horários escusos. Às vezes você está passando no transporte coletivo ou no próprio carro, tem lá um carro misteriosamente parado e descartando de forma irregular. Mas hoje, Marcos, o Código de Limpeza Urbana ele é totalmente atualizado, é de 2019, aqui do município de Maceió. Hoje ele pune não só a pessoa física que faz isso, mas também pessoas jurídicas. Entendeu? Então é muito importante. A gente tem hoje um código atualizado. O cara que for uma empresa, né, que devia ser responsável, né, ambientalmente, ela está sendo o inverso. Ela vai ser penalizada. Imagina, com multas até 30 mil reais. Um detalhe também que a gente tem que lembrar, vereador, é que o ecoponto, sendo administrado pelo município, vai estar constantemente sendo retirado o que foi colocado, vai evitar exatamente o acúmulo para fazer o descarte correto lá no aterro, né, que foi uma grande conquista também do município de Maceió. Outro detalhe é que quando chove, né, o fato de ter ponto de lixo crônico espalhado na cidade, dependendo se for um local também que haja alagamento próximo, esse lixo naturalmente vai parar na própria rede de coleta de água, o que é água rede pluvial. Depende até cidade, do resíduo que foi jogado, né? Você vai ter proliferação de dengue, chikungunya, de zika, que nesse momento, né, tá empestado na nossa cidade. Foi uma das minhas ações que eu denuncio no Ministério Público, e inclusive está em tramitação, o antigo Ecoparque, extremamente abandonado, né? E é o que eu digo, é um lixozinho, uma besteira, né? É um copo que o cara jogou, ficou lá, junta, faz o acúmulo de água e dá essas proliferações, né? Naturalmente. Podendo ceifar a vida de pessoas, né? Torcer para que a cidade possa compreender isso, né, vereador? E de certa maneira agir de outro modo. Fazer com que a lei também pegue, né? Porque temos um detalhe, a lei às vezes é criada, é aprovada, mas demora para pegar, né? Então, o próprio município, de alguma forma, tem que fazer essa divulgação. O senhor fez divulgação nas suas redes, como é que o senhor se comunica com o seu eleitor, com o público que acompanha o seu mandato? Eu tento, né, colocar isso mais possível na minha rede social, né, Marcos, no meu site também, e fiz algumas divulgações dessa própria lei em alguns sites. Né? Mas, assim, eu acho que realmente é o Poder Executivo colocar em prática. Né? Não é uma lei qualquer. É uma coisa que eu acho que é muito importante, eu até entendo que o próprio Ecoponto, Marcos, eu acho que tem que ser levado para outros bairros, a exemplo de Jacintinho, que ainda não tem, o próprio Benedito Bentes, que é uma cidade, né? A cidade universitária em si, que é gigantesca, com Vilagem, Graciliano, é muito grande. Eu acho que o próprio Clima Bom também eu acho que é importante. Então é importante que a gestão tenha esse olhar e possa levar mais ainda esses ecopontos para outras partes da cidade, que a gente não tem dúvida que vai conseguir diminuir, né, esses problemas. E esse trabalho pudesse ser feito também nas escolas, né, para que os estudantes começassem a compreender, a levar para dentro de casa, né, a ideia para o pai, para a mãe, né, para os responsáveis, de como é que funciona um pouco a logística da cidade. Eu percebo que as pessoas ainda, em alguns casos, costumam ter uma relação milagrosa com o lixo. Ela acha que ela descarta de qualquer maneira e milagrosamente ele vai desaparecer ali. E não é essa a realidade, né, velho? Tem toda uma logística, né, que a gente teve aqui. Eu fiz algumas denúncias na época, algumas críticas um pouco mais duras, inclusive denúncias aqui no Ministério Público, com relação à limpeza urbana. Né, que, como você disse, não é uma coisa milagrosa. Tem um processo licitatório grande, gigantesco. Né? Você tem uma empresa ali na hora que não recebe, ela deixa de fazer a coleta, aí você tem profissionais também que ficam afetados, né, por essa situação do não pagamento, e aí você vira um caos na cidade. Né? Basta uma empresa dessa parar uma semana que se torna um caos até que ela consiga, depois quando ela retornar, colocar em conta, dar conta desse lixo para o local correto, que é o aterro sanitário, a cidade está empestada, né, de mosca, de inseto, de tudo que não presta, né? Pois é, lixo custa dinheiro, né? Dinheiro, e muito dinheiro, né? Só que acompanha esses contratos aí. Eu acho que talvez seja, Marcos, sem dúvida que eu acho que o contrato mais caro do município de Maceió é a questão do lixo, do recolhimento, né? Mais do que até as empresas que atuam na área de saúde e educação, termina sendo uma coisa sim. E só aumenta, né?
Nunca, é um tipo de dinheiro que não dá lucro. O lucro é evitar doenças e evitar problemas também na própria rede, de um modo geral. O senhor também teve uma atuação importante na área da saúde, né? Fiscalizando aí as unidades. O que é que o senhor encontrou? O que é que pode ser aprimorado? Como é que pode avançar? Já que, de algum modo, esse é um dos assuntos básicos de qualquer gestão. Pois é, Marcos, ao contrário do que o atual prefeito mostrou na sua propaganda eleitoral, não é que está acontecendo agora. A gente tem 1 ano e meio já de gestão e os postos estão abandonados, desabastecidos, né, com medicamento, né, precisa manutenção nessas unidades. A gente tem mais de 70 unidades de saúde espalhadas por toda a cidade e precisa ter a manutenção. Uma coisa que às vezes você faz hoje uma reforma hoje, daqui a 6 meses ou até antes disso já tem manutenção, é troca de lâmpada. Nesse período agora que é um período chuvoso, né, aparece muita infiltração e eu pude visitar algumas localidades e fiquei muito preocupado, principalmente com a questão da falta de abastecimento de medicamento. Você ter ideia, há 2, 3 meses atrás, se fazer fiscalizações que não tinha dipirona. Onde é que está o problema, vereador? É na compra? Eu me lembro que na gestão Rui Palmeira, o secretário Zé Tomás Nuno, que tentou moralizar muito essa questão, teve também a criação de uma agência, né, reguladora, sim, do próprio município para viabilizar essa compra antecipada. Ainda é isso? A ACE, né? Ainda é isso que continua? Ainda continua. Até a gente fez, aqui há uns 7, 8 meses atrás, um grupo de vereadores, a gente foi até a Secretaria Municipal de Saúde para tentar ajudar de alguma forma, né, e entender o que é que estava acontecendo. E até então lá era questão de, não, porque é falta de insumo devido à pandemia, mas a gente sabe que a pandemia, né, a gente pode dizer que já tem casos ainda de Covid, tem sim, não tenha dúvida. Mas a gente precisa agora que a gestão dê a resposta. O que não pode é como você falou aqui, o ex-secretário José Tomás Nuno tinha uma preocupação muito grande com essa questão de abastecimento. A gente tinha 93% de abastecimento quando foi entregue a atual gestão. E se você não tiver uma constância de abastecimento de processos legislatórios, chega uma hora que o medicamento acaba. É um almoxarifado que você tem, na medida que você só vai tirando, não vai repondo, e chega uma hora que esvazia. Como é que você acha que poderia ter algum tipo de ação para evitar essa descontinuidade, vereador? Tem alguma proposta? Poderia partir do parlamento? É mais o executivo? Não, é mais o executivo mesmo. Eu acho que a parte do parlamento a gente fez, que a gente aprovou em tempo hábil, somente esse ano mesmo, o orçamento da cidade. Foi em dezembro, no último dia do ano a gente estava trabalhando aqui e aprovou o orçamento. Nisso aí o prefeito não tem a desculpa de colocar, né, atribuir ao parlamento. É realmente organização, né? Responsabilidade de chamar a equipe. Vou lhe dizer uma coisa, Marcos, até disse até a própria secretária, é humanamente impossível, né? É impossível você ter 100% de abastecimento. Por quê? Você tem licitações que dá deserta, né? Tem problemas, o cara judicializa, acontece. Mas você não pode ter um desabastecimento geral, né? Tem unidades que não tem um losartana, o cara que tem hipertensão, sem o losartana. Considerado um remédio básico, né? Justamente. Mas é isso, e não é só isso. A gente está falando aqui de medicamento. Eu fui para vários postos de saúde que não tinham esfigmonomômetro. Isso que é o básico para um médico. Então, básico eu não sei o que é, a pessoa dissesse. Verificador de esfigmonomômetro, verificador de pressão, verificador. Só que era tensiômetro. Tensiômetro. E também. Esse nome foi. Então, assim, são coisas básicas, né, que a gente vai na ponta e não se tem. Então, assim, a gente pede que realmente, é por isso que não só eu, como outros vereadores aqui têm cobrado, né, e precisa que a atual gestão dê uma atenção, porque saúde é o básico, né? Fundamental. Está falando aqui, mas... É tão básica que está mais uma UPA para surgir lá na Santa Lúcia. O senhor teve aí a possibilidade de até sugerir o nome, né, do próprio ex-governador Guilherme Palmeira, ex-ministro também, do TCU, né, para essa unidade. Você esteve lá acompanhando? Como é que está essa construção dessa? Estive lá acompanhando até um tempo já, Marcos. Inclusive, eu acho que já passou muito do prazo de entrega. Eu até vou tentar voltar lá para saber o que é que falta. Acho que já deve estar finalizando. Se não houve nenhum tipo de problema na construção,
eu acho que deve estar finalizando. E a gente espera, né, que eu pude contribuir até ainda na gestão, né, com a regularização do terreno, que na época não estava regularizado. Por se tratar de recurso federal, tinha que ter a titularidade, ser do município. E fui lá, corri atrás, na época a secretária da SEDET, a Rosa, deu uma força muito grande, o ex-secretário também, MAC também, e a gente conseguiu regularizar em tempo hábil e hoje tem, né, pude contribuir como servidor da prefeitura e agora podendo contribuir de alguma forma, né, quanto parlamentar aqui, de poder dar o nome de um grande político que foi desse estado, o ex-ministro Guilherme Palmeira, né, que foi tudo. Né? Acho que só não foi vereador, Marcos, e deputado estadual, o resto... Já começou por cima, né? É. O vereador, em relação à questão da UPA, eu queria que o senhor destacasse, porque ela é tão importante para a sociedade, ela realmente é a primeira porta de entrada do cidadão antes do atendimento de alta complexidade, porque as UPAs hoje são tão referência, propagandeadas dessa maneira. Eu pude participar, a gente aqui em Maceió conseguiu colocar 2 UPAs, né, que é a do Trapiche e a do Benedito Bentes, que é um case de sucesso, né, geridas com OS, organizações sociais, né, e dava um bom atendimento. Hoje, eu posso dizer, talvez até pela questão da pandemia, né, e essa quantidade de síndromes gripais nesse período, tem sido muito abarrotada essas UPAs, que muitas das vezes, se a gente tivesse um atendimento, né, mais, não posso dizer assim qualificado, porque os profissionais fazem de tudo, mas com maior capacidade, tivesse mais medicamentos, mais estrutura, as unidades de saúde, a gente talvez tornaria a UPA ela muito mais, como é que eu posso dizer a palavrinha? Operacional. Porque às vezes o cara está com a gripe e vai para a UPA, podendo até de repente estar sendo tratado até no posto de saúde, se tivesse uma condição melhor, né? Mas foi um avanço muito grande para Maceió, essa UPA, eu acho que com essa terceira UPA, e até o próprio estado já colocou algumas UPAs, né? UPAs a mais aqui no município de Maceió. Eu acho que só quem tem a ganhar é o cidadão. Né? Vou dar um exemplo. Hoje, Maceió, né, ela teria condições de ter 3 UPAs de porte 3. A gente já tem 3 e fora as do estado, então está bem servido a cidade de Maceió com relação à questão de UPA. Tem aqui no Jaraguá mesmo tem uma, Chão da Jaqueira tem outra do estado, Santa Maria, então está bem servido. Vereador, para finalizar, reta final da nossa participação nessa segunda temporada aqui do Câmara em Debate, o senhor aprovou, teve uma lei aí importante, que é a questão da isenção, inscrição de desempregados para os concursos municipais. É possível ser viabilizado? O que o senhor diria sobre isso? Não, é possível ser viabilizado, até porque isso aí no próprio estado já tem. É até uma lei de autoria do ex-deputado que foi o ex-prefeito Rui Palmeira. E eu acho que ideias boas a gente tem que replicar. E eu estudei e adaptei dentro da realidade do município. Até ontem mesmo, alguns concurseiros vinham falar comigo, a gente tinha feito a divulgação, aí tem alguns blogs de concurseiros, rapaz, tem como mandar a lei da integralidade? Eu vou mandar o link aqui. Eu já encaminhei um expediente para a Secretaria de Gestão Municipal, para que ela tome conhecimento, né? E quando o município, essa atual gestão, vier implementar qualquer tipo de concurso, ela possa adotar já no edital a lei que beneficia o voluntário, também de doador de sangue, Marcos também, que ganha até um salário mínimo, e também o beneficiário do Bolsa Família, que possa, né? Sempre com perfil social. Né? Sempre com perfil social. Vereador, para finalizar, como as pessoas encontram na rede social? @João Gabriel, como é que tá? Joãozinho Maceió, né? Tem também o meu site também, pode entrar lá, www.joãozinho. Sugestões, contato, acesso ao que foi aprovado. Justamente, a gente não só vive só de elogio, né, Marco? Crítica também, que eu acho que é muito importante, crítica construtiva, que a gente possa melhorar, sugestões, boa parte das leis que eu proponho, das próprias fiscalizações, é a própria população que me manda, só, rapaz, vem aqui no meu bairro e tal, pode me chamar que eu estarei lá, né, sendo extremamente profissional, Marco. Volto a dizer, não faço oposição por oposição, não chego lá para estar distratando ninguém, não, de maneira alguma. Se eu identificar um problema, eu notifico a prefeitura, né?
Se não for resolvido, tem um grande parceiro que é o próprio Ministério Público Estadual, né, na pessoa aqui que eu até falo, doutora Fernanda, doutor Marco Romo, doutor Flávio Gomes, né, doutor Jorge Dória, que é da parte de urbanismo. Sempre que procurei o Ministério Público, o próprio Procurador-Geral, doutor Márcio Roberto, sempre que bati na porta do Ministério Público com seriedade, não é para estar fazendo birra política de maneira alguma, porque eu acho que você perde credibilidade na hora que você faz isso. Você perde também tempo, né, dos órgãos de fiscalização. Você está levando birra. Então é isso. Qualquer cidadão que puder ou que querer passar uma denúncia, uma sugestão, estou aberto. Aqui a própria Câmara sempre esteve aberta aqui. A gente teve bons embates aqui na Câmara, né, Marcos? Aqui a gente tem a situação, tem a oposição, mas todos nós nos respeitamos aqui. Eu, particularmente, isso é uma premissa, o mais importante é atender a população. Né, justamente. Vereador João Gabriel, eu queria agradecer a sua presença, Joãozinho do PSD, segunda conversa nossa no Câmara de Debate, e claro que a gente possa sempre estar com esse espaço aberto para em outras oportunidades voltarmos a conversar. Então, a próxima oportunidade, você que nos acompanha na TV Cidadã, também na TV Assembleia e também na Rádio Senado. Então, a próxima oportunidade com o Câmara de Debate.